Olá, bem-vindo a mais uma aula do nosso módulo de espiritualidade. Nós estamos falando agora nesse período das disciplinas espirituais, especialmente das disciplinas espirituais pessoais. E nessa aula nós vamos falar primeiro sobre uma disciplina espiritual que tem sido um tanto quanto deixada de lado por nós nesse tempo tão agitado, que é a disciplina do descanso. Muitas vezes a gente não encara o descanso como sendo uma disciplina espiritual. Muitas vezes a gente se volta para a vida da fé e para a vida cristã com base na diligência. A gente acredita que a forma de agradar a Deus é por tudo aquilo que a gente faz. Nós acreditamos que o descanso, ele é apenas uma permissão que nós temos de recarregar as baterias. O descanso está em função da atividade. Eu preciso descansar para ser mais diligente. Só que na Bíblia não é assim que a coisa funciona. Na Bíblia, o descanso é muito mais teológico e espiritual do que simplesmente uma condição para que eu possa ser diligente depois. O descanso não está a serviço do que eu posso fazer, mas na verdade o descanso ele tem um testemunho da própria possibilidade de eu me relacionar com Deus. Isso é uma coisa muito importante. Uma das distorções que a gente tem quando trata do descanso é às vezes pensar que o descanso bíblico é uma cura para os males do nosso tempo ocupado contemporâneo. Como se fosse assim, não, Deus criou o descanso para que eu não tivesse burnout. É quase que um descanso funcional, é uma espécie de uma visão terapêutica da lei. Deus sabia que era mais saudável para o ser humano descansar, então, como a gente tem abrido mão do descanso, a gente está caindo em todo tipo de doença. E é claro que é verdade que a gente não descansa o suficiente, por isso a gente cai em diversas doenças, mas mesmo antes desse tempo tão agitado e mesmo no testemunho cristão em sociedades com ritmos de vida muito mais saudáveis que o nosso, ainda assim o descanso continua tendo uma mensagem por si só. Ele é uma mensagem original, ele não é derivada das nossas condições e dos nossos contextos. Então a gente precisa pensar sobre qual é a palavra de Deus na palavra do descanso. E então sim compreender como exercer essa disciplina a partir da própria revelação divina e não só a partir dos nossos contextos tão ocupados e exaustivos. Não tem como a gente começar a falar de descanso se a gente não pensar no próprio descanso de Deus. É uma coisa tão maravilhosa pensar que um Deus que é onipotente, que não pode se cansar, que faz todas as coisas pelo poder da sua palavra, tirou um dia para descansar lá em Gênesis. Diz lá no capítulo 2, no comecinho do capítulo 2 de Gênesis, que quando toda a obra estava concluída, depois do sexto dia, o Senhor tirou o sétimo dia, santificou esse dia e descansou. Essa é uma afirmação muito importante para nós por diversos motivos. Em primeiro lugar, o fato de Deus ter descansado no sétimo dia distingue Deus de todas as outras divindades antigas. Veja, as divindades das religiões politeístas antigas, elas estavam sempre vinculadas aos fenômenos da natureza. Então, quando um grego, por exemplo, olhava o sol fazendo uma trajetória de cruzar os céus, né, apesar da perspectiva da Terra, é a Terra que gira, você sabe disso, mas quando ele via essa trajetória do sol no céu, ele podia de alguma maneira atribuir aquele movimento à carruagem de Apolo puxando o deus Hélio, que é o deus solar, não é? Quando aconteciam as cheias no Egito Antigo, as cheias do rio Nilo, os egípcios aplicavam aquilo, acreditavam que aquilo era a chegada do deus Hapi. Então as divindades estavam vinculadas com os processos da natureza. Se um dia Apolo resolvesse erguer suas pernas e não puxar a carruagem solar, ou se o deus Hapi resolvesse não chegar ao Egito, não haveria dia, não haveria cheia do rio Nilo, não aconteceria nada disso. As divindades estavam totalmente vinculadas com os fenômenos da natureza e se elas parassem para descansar, significaria que os fenômenos não aconteceriam. Com Deus não é assim. Ele cria todas as coisas e descansa. E o sétimo dia, o dia do seu descanso, acontece, funciona como todos os outros dias. Passa de maneira normal como os outros dias.
Ou seja, o descanso de Deus é um testemunho original da transcendência divina. Quando Deus descansa, Ele está comunicando aos seres humanos: eu não sou nenhuma dessas coisas que você está vendo. Eu não faço parte dessas coisas. Sim, Deus sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, tudo acontece por causa da sua vontade, contudo, Deus não é nenhuma dessas coisas e nem está preso a nenhuma delas. Deus não é escravo da criação que Ele criou. Ele é um Deus livre. Então o descanso de Deus comunica a nós a eterna transcendência divina. Se Deus é transcendente, então, o nosso relacionamento com Ele não se dá com essas coisas também. Não se dá com a forma como a gente lida originalmente com a criação. Deus está para além disso. Deus está sobre todas essas coisas. Isso faz com que os seres humanos possam ter uma grande liberdade a respeito do domínio sobre a terra. Lembra que Deus dá um dos mandamentos para o homem e a mulher no paraíso? O mandamento é que eles submetam a terra, que eles dominem a terra. E eles podem dominar a terra porque a terra não é uma divindade, porque a criação, os animais, as plantas, não são divindades. Eles são criação de Deus, sobre a qual nós somos colocados como responsáveis. E nós somos responsáveis abaixo de Deus mesmo. O descanso de Deus nos comunica isso tudo. E faz com que nós saibamos que toda a natureza acontece por processo, todo fenômeno acontece por processos ordenados por Deus. É isso que a gente aprende lá no Salmo 19, né? Que fala que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, e é uma sabedoria comunicada de um dia a outro, sem palavras, mas uma sabedoria que se mostra sobre toda a terra. Essa é a sabedoria da palavra de Deus que sustenta toda a criação. E é com essa ideia que seres humanos, no período do surgimento, da aurora da ciência moderna, puderam investigar leis da natureza, puderam ir atrás da lei da natureza, porque sabiam que a natureza, os processos da natureza não aconteciam, não funcionavam porque tinha uma divindade ali movendo, mas funcionavam porque existia uma lei, uma ordem que Deus deu e todas essas coisas continuam funcionando. Então, por isso, nós podemos descrever os fenômenos naturais com leis, porque nós temos essa ideia de que Deus estabeleceu leis. Mesmo quem abre mão de um conceito divino, né, quem abre mão de uma visão teísta da realidade, também acredita que a natureza é orientada por leis e não por divindades autônomas funcionando ali. Então o descanso de Deus nos comunica isso. Se Deus descansa e se separa de todas as coisas, quando nós somos chamados para o descanso, nós também somos chamados a purificar o nosso conceito sobre Deus, a não confundir Deus com todas as outras coisas. Veja que coisa interessante. Dentro da tradição reformada, há uma insistência muito grande sobre a adoração a Deus em todos os aspectos da nossa vida. E dentre esses aspectos, um muito importante é o próprio trabalho. Nós somos ensinados, tanto por Lutero quanto por Calvino, que o nosso trabalho é um trabalho que glorifica a Deus. As nossas profissões são profissões que glorificam a Deus. Nós somos chamados a agir no mundo dentro das nossas vocações de uma maneira que Deus seja glorificado. Então, de fato, quando eu vou trabalhar, Deus é glorificado no meu trabalho. Acontece que eu não trabalho só para glorificar Deus. Eu trabalho também para ganhar o salário, para poder me sustentar. O meu trabalho também tem um outro objetivo. É lógico que o sustento também glorifica a Deus, Ele é o Pai Nosso que nos dá o pão de cada dia. Tudo isso faz sentido. Mas veja, imagina que eu nunca refletisse na transcendência divina. Eu nunca pensasse que Deus está para além das coisas desse mundo. Então eu trabalhasse todos os dias e nunca descansasse. Em breve, o meu trabalho, que é também para glorificar Deus, se tornará o meu Deus, porque não existe realidade na qual eu lido com Deus à parte do meu trabalho. Eu só lido com Ele no meu trabalho. Então Deus se tornaria o meu trabalho. Esse é o princípio da escravidão. Nas religiões antigas, as divindades criam os seres humanos para serem os seus escravos. Isso acontece nas religiões mesopotâmicas, em religiões ali do Oriente Próximo. Os deuses criam seres humanos para completar obras e para fazer obras em termos de escravidão. Os seres humanos são escravos dos deuses. Na religião cristã e na tradição judaica não é assim. Deus cria o ser humano no 6º dia. O 7º dia, o primeiro dia de existência da humanidade, é um dia de descanso, não é um dia de trabalho. O ser humano não foi criado para o trabalho. O ser humano foi criado para um relacionamento com Deus. E ele começa então a entender que há um relacionamento com Deus direto.
para depois aprender a relacionar-se com Deus em todas as outras coisas. E isso é um ensino maravilhoso do descanso. Se a gente não consegue descansar, significa que nós estamos confundindo Deus com qualquer outra coisa. E às vezes a gente confunde Deus com a religião mesmo. Às vezes você não descansa para se dedicar em muitas obras religiosas. Você faz tudo na igreja, você faz tudo em todos os lugares, você nunca descansa. E em breve eu posso te dizer, essas obras religiosas se tornarão o seu Deus, a parte de Deus mesmo. Deus não será o Deus verdadeiro, será um Deus que você criou dentro da sua própria religião. Por isso é importante que nós descansemos. Além disso, o nosso descanso é uma lembrança de que não somos nós que controlamos o mundo. Veja, você pode achar que muita coisa depende de você, mas quando você descansa, você vê que o mundo continua funcionando a despeito da sua parada, a despeito da sua pausa. Se você não pode parar de fazer alguma coisa, essa coisa é que te domina. Se você não pode parar de trabalhar em algo, esse trabalho é que te domina e te escraviza. Mas Deus não é um Deus de escravidão, Deus é um Deus de liberdade. Antes da sua lei, ele diz, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele nos tira da escravidão para depois dizer, lembra-te do dia do descanso para o santificar. Ele fala para lembrar do descanso, para que lembremos que nós não somos escravos de nada. O descanso é uma disciplina espiritual que nos lembra a nossa liberdade em Deus. Uma liberdade que não é uma liberdade de Deus. Porque se somos livres de Deus, somos escravos de outra coisa. Mas é uma liberdade em Deus. Estamos presos em Deus para estarmos livres de todas as outras coisas, para nada mais nos escravizar. Deus é um Deus a quem nós servimos, mas Ele é um Deus que descansa. Nós somos servos de um Deus que descansa e por isso Ele nos concede descanso. Nele nós temos o nosso descanso. E nisso nós aprendemos também que o verdadeiro descanso é um descanso em relacionamento com Deus. Jesus Cristo tem uma passagem maravilhosa sobre isso. Ele se encontra com os fariseus e ele fala lá para os mestres da lei, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Veja, ele está chamando cansados e sobrecarregados. Mas ele não diz, olha, vocês que estão cansados e sobrecarregados, tirem férias. Ele não fala isso. Ele não fala, vocês que estão cansados e sobrecarregados, parem de trabalhar. Até porque Jesus está falando sobre o jugo da lei que caía nos ombros dele, um jugo colocado pelos mestres da lei que eram legalistas. Eles estavam oprimindo o povo com a lei. E dentre as leis usadas para oprimir o povo, havia a própria lei do sábado, porque pouco tempo depois, no próprio evangelho, Jesus Cristo efetua uma cura no sábado e é condenado por esses mesmos mestres, e Jesus tem que ensinar. Olha só, gente, vocês não estão entendendo. Não é um homem que foi criado como um escravo do sábado, é o sábado, o descanso que foi criado para o homem. Então veja, até o descanso foi transformado em trabalho por esses. E Jesus está dizendo, para descansar, vocês que estão sobrecarregados e cansados, não basta parar, é necessário vir a mim, é necessário se relacionar comigo. O descanso nos lembra que a vida é sobre uma relação com Deus, e por isso ele é tão fundamental sobre a espiritualidade. Tudo o que eu falei nessas aulas é inútil se você não puder descansar. Se você não conseguir descansar, se você não conseguir parar e voltar-se para Deus. Porque quem não para e não se volta para Deus, não se relaciona com Deus. Então não tem espiritualidade cristã, porque espiritualidade cristã é um relacionamento com Deus. Então se você está cansado e sobrecarregado pelas demandas da vida, pela ansiedade do coração, pelos trabalhos seculares, pelo trabalho religioso, pelo que quer que seja, você precisa se encontrar com Deus. Você não precisa só de férias, você precisa de uma espiritualidade verdadeira. Férias é maravilhoso. Tire férias em tudo que você puder, dentro da lei e da possibilidade. Pare para descansar nas suas folgas. Não invente outros trabalhos. Pare para descansar. Não fique enchendo sua vida de atividades, não. Pare e descanse. Tenha tempo com a sua família. Tenha tempo com as pessoas que você ama. Tenha tempo com seus amigos. Não viva a igreja só por atividades. Viva a igreja em relacionamento. Cresça em relação, porque relação é descanso. Mas especialmente, adore a Deus. Adore a Deus. Só quem adora descansa. Porque todos os outros ídolos vão te escravizar. Mas Deus te chama para ser um adorador dele e ele é um Deus que descansa. Só quem adora descansa. Só quem se humilha diante da poderosa mão de Deus pode lançar sobre ele as suas ansiedades. Só quem adora a Deus pode descansar. E só quem descansa adora. Porque se você não descansa, você está servindo uma outra divindade e não o Deus que descansou. Então você precisa descansar.
Você precisa parar e voltar a sua mente e o seu coração para a realidade de um Deus que está além disso tudo. Um Deus que está para fora desse mundo. Um Deus que diz, eu sou eu e as coisas são as coisas. E esse é o nosso tema sobre o descanso. Agora nós vamos falar de uma outra disciplina espiritual que é um tanto quanto polêmica, que é o jejum. Jejum é um tema bíblico, não há nenhuma dúvida sobre isso. Há jejum no Antigo Testamento, há jejum no Novo Testamento. Nós não temos nenhuma dúvida de que o jejum é bíblico, tá? A questão é que entre o Antigo e o Novo Testamento há uma mudança a respeito do jejum. Além disso, muitas vezes nos falta o entendimento sobre o que de fato é o jejum. Algumas pessoas usam o jejum como uma disciplina espiritual no sentido de que ela vai nos fortalecer espiritualmente. E algumas pessoas vão usar até algumas frases no sentido assim, eu vou enfraquecer a carne para que o espírito se fortaleça. Essa visão é uma herança gnóstica praticamente dentro do cristianismo. É o gnosticismo que fazia essa distinção absoluta entre matéria e espírito, como se uma coisa estivesse contra a outra. Quando o apóstolo Paulo usa os termos carne e espírito, ele não está falando de matéria, como nós já vimos quando falamos de carnalidade. Ele está falando sobre no que nós construímos a nossa vida, ao redor do que nós construímos a nossa vida. Então, não faz sentido falar que o jejum é uma maneira de autoflagelação. Ainda que, de fato, nós sofremos quando passamos pelo jejum, sofremos a fome, ela nada tem a ver com um fortalecimento do espírito por causa da nossa fragilidade física. Paulo mesmo escrevendo aos Colossenses vai falar que essas coisas elas têm aparência de piedade. Você falar não coma, não é? É aparência de piedade. Mas se você se abstém de algo que a Bíblia não manda você se abster, você não está crescendo espiritualmente nesse sentido. Uma outra aplicação falsa do jejum ou incorreta do jejum é quando a gente toma o jejum como uma troca. Então eu estou oferecendo um sacrifício a Deus para então receber uma bênção dele. Eu estou oferecendo a Deus o meu jejum para então receber uma bênção de Deus. Isso também é falso. A gente não precisa de nenhum outro sacrifício para receber a dádiva divina, senão o próprio Senhor Jesus Cristo entregue por nós. O apóstolo Paulo escrevendo a Romanos, ele fala que aquele que nem o próprio Filho poupou, como também não nos dará juntamente com ele todas as coisas. É o sacrifício de Cristo que garante que todas as outras coisas são dadas a nós. Não é por causa do nosso jejum ou da nossa troca com Deus. Nem mesmo a nossa santidade garante favor de Deus sobre nós. Não é por nós fazermos coisas boas que nós vamos receber coisas boas. Toda a teologia do livro de Jó nos ensina isso. Mas então, qual que é o lugar do jejum? Bom, no Antigo Testamento, o jejum estava lá no dia da expiação. Era aquele o dia de se fazer jejum. A lei não mandava mais jejum em lugar nenhum. Mas é lógico que há muitos momentos de jejum em momentos diferentes no Antigo Testamento. Jejuns voluntários, jejuns coletivos, jejuns centrados muitas vezes em um tema e num pedido a Deus para que realize alguma obra, jejum de arrependimento. Todas essas coisas acontecem e aparecem no Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, o jejum aparece também, muitas vezes vinculado com algumas obras legalistas, por exemplo, quando Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano, aquele fariseu que vai diante de Deus e fala, eu faço jejum, e quer se mostrar como ele é melhor que o publicano e tal, e num contexto bem legalista e bem hipócrita, não é? Mas os próprios discípulos e Jesus são acusados de não cumprirem o jejum. E esse texto é um texto central para a gente entender qual é o jejum qual é o lugar do jejum dentro da fé cristã e especialmente dentro das disciplinas espirituais. Então lá em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 33 até o versículo 39, tem uma narrativa que é uma narrativa central para a gente entender essa questão do jejum, né? Diz lá, e eles lhes disseram, os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu, podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, naqueles dias jejuarão. Então lhes contou essa parábola. Ninguém tira um remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo arrebentará a vasilha. Se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Veja que coisa interessante, Jesus Cristo está falando de uma mudança de paradigma aqui. Ele fala de roupa velha,
Odres velhos, né, vasilha de couro velha na minha tradução, e ele está falando de roupas novas e odres novos. E ele está dizendo que roupas novas pedem remendos novos, roupas velhas pedem remendos velhos. Odres novos pedem vinho novo. Por quê? Porque o vinho ainda ia passar por algum processo de fermentação que ia expandir e os odres velhos, eles não tinham mais como ter essa elasticidade e eles se romperiam. Então, um vinho novo precisa de um odre novo para que haja essa elasticidade e essa adequação. Ele está falando de práticas espirituais que se realizam numa nova aliança. Uma nova aliança pede práticas novas. Uma nova aliança pede novos conceitos a respeito das práticas que se estabelecem. E que conceitos são esses? Jesus Cristo está falando, olha, o noivo está com eles, porque eles vão jejuar. Você não vai numa festa de casamento e faz o jejum. Ah, eu estou fazendo jejum por causa do noivo e da noiva. Não, você não está num velório. Você não está ali num momento de tristeza. Você está num momento de celebração. Você está celebrando com os noivos a alegria daquele enlace. Então, Jesus está dizendo isso. O noivo está aqui, a gente está tendo festa. Não é hora de jejuar. Mas virão os dias em que o noivo será tirado e naqueles dias jejuarão. Há muitas maneiras de interpretar isso. Obviamente, quando ele está falando de que o noivo será tirado, ele está falando da sua morte. A gente tem esse entendimento bem claro, não temos dúvida sobre isso. E é claro também que a presença de Deus está conosco. Depois que Jesus ressuscita, ele aparece aos discípulos e ele fala, eis que estou convosco todos os dias. Então, o noivo, de fato, está conosco todos os dias. Mas o jejum, segundo o que Jesus está colocando aqui, nessa nova aliança, ele tem um vínculo com presença e ausência. Jejum não se celebra na presença, jejum se celebra na ausência. Ou melhor, se pratica na ausência, porque não se celebra jejum, né? Isso pode significar algumas coisas. Em primeiro lugar, naquele tempo que Jesus estava morto, aqueles 3 dias antes da sua ressurreição, acho que é bastante plausível que nós pensemos que os discípulos não comeram, por profunda tristeza, por naturalmente estarem tão tristes que não comeriam. E a gente pode compreender dessa maneira. Mas também a gente diria, então significa que depois que Jesus ressuscitou, porque ele está conosco todos os dias, então nós não vamos nunca mais jejuar? Acredito que não é bem essa a interpretação correta. Tanto que nós vemos em Atos a igreja de Antioquia jejuando. A questão que me parece mais propícia é a seguinte: há aspectos da presença de Deus entre nós no mundo presente. Jesus está no nosso meio, nós celebramos a sua presença entre nós. E nós celebramos isso com alegria, com comunhão, com festa. E nós celebramos isso especialmente na ceia do Senhor. Na ceia do Senhor nós celebramos a presença de Cristo. Não importa qual é a tradição eucarística que você segue, se você é memorialista, se você é presença real, transubstanciação, como os católicos, não importa. Importa que, de alguma forma, nós estamos ali celebrando que o corpo de Cristo faz parte de nós, ou melhor, que nós fazemos parte do corpo de Cristo, nos unindo a Jesus Cristo, simbolizando ou realmente pela ingestão do pão e pelo consumo do vinho. Então, a presença de Cristo em nós é celebrado na ceia do Senhor com alimentação, com ingestão. Da mesma maneira, o jejum é quase que outra face da moeda da ceia. Ao invés de ali no jejum nós refletirmos na presença de Deus, nós nos identificamos com a ausência de Cristo nesse mundo. Como assim a ausência de Cristo? Sim, Cristo está presente entre nós, mas há muitos aspectos da falta da plenitude da presença dele. Por exemplo, o pecado. O pecado é uma realidade de que a presença de Deus não é plena como será na Nova Jerusalém. Não é como a glória de Deus em todas as coisas, que há ainda espaço para voltar-se contra Deus, para se separar de Deus, para alienar-se de Deus. Isso é o pecado. Por isso o jejum é muito propício para o arrependimento. O jejum brota de um coração totalmente contrito e consciente da ausência de Deus no pecado. Então, quando nós tornamos-nos conscientes de que nós não somos totalmente cheios de Deus, que existe falta de Deus em nós, que ainda falta da glória de Deus em nós, nós então somos levados a um arrependimento profundo que nos leva inclusive ao jejum. Se a ceia do Senhor é a ingestão que nos lembra da presença de Cristo em nós e na nossa união ao corpo dele, o jejum nos lembra da nossa separação, da ausência, de como nós estamos distante dele. Da mesma maneira, as tragédias, a morte, a destruição, a doença, todas essas coisas que nos lembram da falta de Deus no mundo, que nos lembram que a glória do Senhor ainda não encheu a terra como as águas cobrem o mar,
isso também pode nos levar ao jejum. A tristeza profunda, a falta que algo nos traz, o luto, tudo isso pode nos levar ao jejum, porque o jejum é uma prática da nossa identificação e do nosso reconhecimento de que Deus ainda não encheu totalmente essa terra. Então, eu gosto de olhar o jejum dessa maneira, como outra face da moeda da ceia. A ceia é a ingestão dos elementos, lembrando-nos a nossa união e a presença de Cristo. O jejum é não nos alimentarmos para de fato reconhecermos, ou que brota do reconhecimento e da contrição do coração, de reconhecer que Jesus não é tudo na nossa vida ainda, de que Deus não encheu essa terra com a sua glória ainda. Nesse sentido, então, o jejum só faz sentido se ele brota de um coração que reconhece essas questões. Tomar o jejum como uma atividade de fora para dentro, como uma atividade que, bom, eu não estou sentindo nada, eu não estou reconhecendo nada, mas eu vou fazer o jejum para ver se o meu coração volta a pulsar a espiritualidade, isso até não é totalmente sem proveito. Paulo fala que o exercício físico, né, o exercício físico da fé, eu acredito dessa forma, ele não é sem proveito, mas ele tem pouco proveito. A piedade é que é muito proveitosa. Mas ainda que ele não seja totalmente sem proveito, ele não é o jejum verdadeiro. O jejum verdadeiro ele precisa brotar de um coração contrito, porque o que o Senhor não despreza é o coração contrito. Então, o profundo reconhecimento da nossa separação em relação a Deus, da falta da plenitude de Deus no mundo, pode nos levar ao jejum. E esse é um jejum verdadeiro. Não é uma troca com Deus, não é um sacrifício pessoal, ele é um reconhecimento de que Deus não é tudo ainda nesse mundo, mas um dia será. Então, da mesma maneira que nós somos estimulados a um autoexame antes da ceia e reconhecer em nós aquilo que falta de Cristo em nós, para então tomar da ceia e clamar e testemunhar da nossa união com Cristo, assim também o jejum é um quebrantamento que prepara para uma alimentação de Jesus Cristo mesmo. Talvez seja até muito propício jejuar antes de participar da ceia. Isso é uma coisa que você pode fazer ou não, a Bíblia não estimula ou não ensina a fazer dessa forma, mas também não proíbe, não é? Mas essas duas coisas podem andar juntos. O comer de Cristo e o não comer por causa da falta de Cristo. Porque o jejum tem a ver com aquele que é retirado de nós, mas que quando está entre nós celebramos. É isso. Que Deus te abençoe e até a próxima.